A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Quem vos fala é o irmão Bruno Souza e neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a pergunta: um cristão pode ser marxista? Pois bem, meus irmãos, se as pessoas entendessem o marxismo e suas implicações, camufladas por expressões como justiça social, direito das minorias e por aí vai, elas compreenderiam a malignidade implícita por trás do nome. A verdade é que se os cristãos estudassem essa ideologia, eles certamente a combateriam com o mesmo empenho que combatem outras heresias. Mas há algo bem pior, meus irmãos, do que estar doente. É não reconhecer a doença. Então a cura já se torna difícil demais, pois o paciente recusa o tratamento, alegando estar são, alegando não ter nenhum problema. A verdade, meus irmãos, é que socialismo, marxismo, comunismo são termos que, apesar de suas diferenças sutis, podemos utilizar como sinônimos, uma vez que sustentam visões de mundo, princípios e propósitos comuns. Um pouco de teologia cristã é suficiente para compreender que o socialismo de Marx é antibíblico em seus fundamentos. Como advertiu Jesus, pelos seus frutos o conhecereis. Como produção intelectual, o marxismo nem sempre se apresenta com todas as suas cores e detalhes. Ele se impõe de modo sorrateiro na questão ambiental, ele molda a linguagem através do politicamente correto, altera até mesmo a sexualidade humana com a ideologia de gênero, o feminismo, o racismo e o gaysismo nada mais são do que luta de classes transformadas em luta de sexo, luta de raças e luta entre homem e mulher, ou seja, o famoso nós contra eles. Ignorar o inimigo é a forma mais rápida de sucumbir a ele, meus irmãos. Quem conhece profundamente o marxismo sabe que não é questão de mero partido político ou de uma doutrina econômica. Antes, estamos falando de uma visão de mundo que influencia toda maneira, meus irmãos, de ver a vida. Somos cristãos e temos por base as escrituras sagradas como revelação única e infalível dos propósitos de Deus. Ela, as escrituras, é o crivo e o prumo com o qual medimos qualquer afirmação. Sabemos que água e óleo são igualmente líquidos, mas não se misturam, porque suas naturezas não permitem. Assim é o cristão e o marxismo, que não são apenas diferentes como água e óleo, mas antagônicos como luz e trevas. Vamos dar uma olhada em suas cosmovisão. Primeiramente, precisamos entender o que é uma cosmovisão. Cosmovisão nada mais é do que uma visão de mundo. É descrita como uma lente através da qual você enxerga as coisas ao seu redor. Uma cosmovisão é, em essência, um conjunto de pressuposições que sustentamos sobre a formação básica do mundo. E para nos auxiliar a identificar uma cosmovisão, algumas perguntas nos ajudam a identificar nossa cosmovisão. Quem é a origem do mundo? O que é o ser humano evoluído, criado? O que acontece quando uma pessoa morre? Qual é o significado da história humana? Como sabemos o que é certo ou errado? Vamos fazer agora uma comparação entre o cristianismo e o marxismo em relação às respostas a estas perguntas. A primeira pergunta: quem é a origem do mundo? O cristianismo vai nos dizer: Deus criou todas as coisas. O marxismo: ninguém criou, sempre existiu.
O que é o ser humano evoluído, criado? O cristianismo responde: o ser humano é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. O marxismo responde: o ser humano é apenas um ser social que produz e que é definido pelo que produz. Terceira pergunta: o que acontece quando uma pessoa morre? O cristianismo vai nos dizer: permanece consciente em estado de punição ou de gozo na presença de Deus. O marxismo responde: simplesmente deixa de existir. Sua existência é puramente material e social. Qual é o significado da história humana? O cristianismo vai nos dizer: a história humana é conduzida dentro de um plano divino pré-determinado. Já o marxismo vai dizer: não há plano. O materialismo dialético conduzirá a sociedade humana a uma harmonia plena. E a última pergunta: como saberemos o que é certo ou errado? O cristianismo nos diz: o certo e errado fazem parte da realidade que refletem o caráter de Deus. O marxismo, por sua vez, dirá: certo e errado se define pela sua utilidade ou não. Não existe conceito de verdade objetiva. Em sua história reina o relativismo. A verdade é, meus irmãos, que o cristianismo e o marxismo darão respostas completamente diferentes às grandes questões da vida. Tentar juntar ambos não é uma tarefa nobre, é uma tarefa vã, enganadora e destruidora. Um cristão marxista faz tanto sentido quanto uma luz escura em um quadrado redondo. É mais que um paradoxo, é um absurdo. Quando um cristão se diz marxista, socialista ou comunista, não percebeu que acabou de trocar a cosmovisão bíblica por uma totalmente oposta ao cristianismo. No marxismo, vamos encontrar os elementos cristãos substituídos por outros elementos. No lugar de Deus, a matéria. No lugar do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, nada mais do que o animal econômico. No lugar do Éden, a comunidade privativa. No lugar da queda, a propriedade privada. No lugar da natureza corrompida e do sistema chamado mundo, temos o burguês, a burguesia e o capitalismo. No lugar da redenção divina por meio da morte e ressurreição de Jesus, temos no marxismo a revolução proletária. No lugar da igreja, o proletariado. Ao invés do futuro que o Senhor trará, o sistema comunista criado pelo partido. Que venhamos, meus irmãos, a permanecer firmes no verdadeiro evangelho, que nos leva a uma cosmovisão bíblica, e que possamos vestir a armadura de Deus, conforme descrito no capítulo 6 de Efésios, para permanecermos firmes contra as estratégias do diabo, que neste caso é tentar conciliar o cristianismo ao marxismo. Que Deus continue nos dando graça, dia após dia, para não dizermos bom aquilo que é mal, não fazermos das trevas luz, e que possamos ter discernimento acima de tudo. Amém? Se este conteúdo foi útil para você, curta este vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Que Deus continue lhe abençoando em tudo.